Fala galera, Flamengo que joga hoje contra o Atlético Mineiro, fora de casa, né, no Independência, e vai tentar buscar aí essa vitória e tentar se reerguer no Brasileirão, né? Flamengo que vem de 3 empates e muito se discutiu sobre a vontade do Flamengo no Brasileiro. Então, hoje é o jogo para mostrar que o Flamengo também está vivo na competição do Brasileirão e vai brigar até o fim, né? E também vamos torcer aí para o Botafogo cair desse jogo, para a gente poder se aproximar cada vez mais, logicamente, se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, né? Então, vamos acompanhar aí o debate sobre esse grande jogo que é logo mais às 9h30 da noite, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Então, créditos ao canal ESPN Brasil, link na descrição, e também se inscreve no nosso canal se quiser ficar por dentro aí de todas as notícias do Flamengo diariamente, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Enfiado e Cebolinha na esquerda. É legal, hein? Ó, não, tirei Gabigol, tirei Bruno Henrique. Volta o Gerson no meio campo. Volta o Gerson, vou de Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Olha o pepino pela frente. O Alan não jogou, pode jogar. Volta o Alan, começa jogando. De todo jeito é um Flamengo forte, gente. Não vai ter jeito. Mais entrosado ou menos entrosado, mas com uma qualidade sensacional. É ingrato o adversário do Galo, né? Não, é ingrato, mas o Galo tem força sim e tem elenco também para ganhar esse jogo. Tem sim, ainda mais se botar um time que não vem jogando, como esse que eu tô dizendo aí e tal, tirar esse quarteto e tal, por que não? Vai ter pressão, teve apoio, teve pressão, mas acho que dá para encarar e precisa encarar, né? A gente tá vendo ali o melhor jogo do Galo com o Filipão não tinha começado a treinar o time ainda, que foi um empate com o Fluminense. Ele só ficou assistindo e falou. É uma péssima notícia, né? É uma péssima notícia para ele, porque ele já teve semanas para trabalhar também e o time não rendeu. E você vê ali, o Rodrigo Caetano fala assim, que nos últimos 21 pontos disputados, ou seja, os 7, que é quando o Felipe ainda não ganhou, 4 empates, 3 derrotas, 3 derrotas, 4 empates? 4 derrotas e 3 empates, que ele falou 3 empates, pontos. 3 pontos em 21. Em 21 disputados, dos 7, 21, só 3 pontos. E curiosamente, também só tem 21 pontos em 48 disputados no campeonato, o que é a pior campanha dos últimos 10 anos, num turno. Então, assim, não é uma situação boa. E não é uma situação para torcida entender. No caso do Galo, não é. Esse time tem que jogar mais mesmo. Se a gente estivesse falando de outros times, estão lá embaixo da tabela, puxa, tá complicado, não tem. O elenco do Galo não é para passar esse susto. É para ser campeão? Estamos falando de outra coisa. Para ser campeão já tinha que ter começado bem, já começou mal, já trocou de técnico, está numa posição que para pensar em buscar o Botafogo. 19 pontos do Botafogo, 21, muita coisa. 21 para 40, esquece, teria que acontecer muita coisa com o Botafogo e com os outros que estão à frente do Galo, e só ele ganhando para isso acontecer. Mas não era para estar nesse sofrimento, tanto é que é histórico dos últimos 10 anos essa posição. Mas você olha o time que vai jogar, poxa vida, gente, o Galo tem time. Sim. Por isso que o torcedor fica revoltado. Porque tem torcedor de outros times que até entendem, fica bravo, vai lá, xinga e tal. Faz protestos até piores do que esse. Esse agora foi de manifestação. E quando o cara quer ir lá invadir CT, bater, xingar... aí é outra coisa, né? Então, mas são times que você fala, porque aí, como o Pascoal disse, o cara também sabe, você não precisa ir lá, torcedor, o cara sabe, ele também está sofrido com aquilo. O próprio Corinthians lá no hotel, em Belo Horizonte, cara xingando o Gil, todo mundo. O cara sabe que o time não está bem e vai reagir, mas o cara vai lá e protesta. Nesse caso de hoje foi uma pressão / apoio, porque eles acham, e eu também acho, que o Atlético tem elenco para estar fazendo uma campanha bem melhor, e aí pode ser, como disse o Djalma no começo, uma grande oportunidade de virar esse fio. Tem uma coisa interessante para a gente observar, né, que é o desempenho do Flamengo nas Copas e no Brasileiro. O Djalma já falou aqui, já deixou claro que não tem esse negócio de escolher jogo, que não é assim, mas a gente não pode negar a diferença de ímpeto. Posso colocar assim, Djalma? Que o Flamengo entrou contra o América e que entrou agora no meio de semana. A gente vê o desempenho do Flamengo separado por competição, o aproveitamento é até bem parecido, assim, mas acho que a vontade no campo, ela é diferente. Esses números aí, eles acabam mostrando que tem um ímpeto maior, de repente, de fazer gols e de segurar mais o adversário, mas é o Flamengo, ainda é o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas para você, facilita a vida do Galo?
Eu acho que não. Acho que não, até porque... A motivação vai ser diferente de contra o América? Eles já sentiram na pele o jogo contra o América e já viram como tem que jogar. Não só os titulares, mas quem está de fora também. Então, acho que São Paulo já falou. Encontramos o modelo, agora temos que seguir nessa linha. E eu acho que, independente de quem entre, eu acho que o Flamengo tem um elenco da mesma altura, um de outro, então nesse ponto não vai ficar devendo nada. Eu acho que a dificuldade para o Atlético vai ser muito grande, independente de quem o Flamengo entra em campo. Acho que o Flamengo também vai em busca desse brasileiro. Acho que o Flamengo não desistiu nem abandonou o brasileiro. A diferença das Copas é que na Copa, isso é um pouco do lado psicológico. A Copa você tem que, se perder, eu posso sair da competição. Então é aquela concentração maior, não é que mais motivação, não, você fica mais concentrado, porque um detalhe, você leva um gol, aí no jogo de volta você já não consegue recuperar. No brasileiro não, você tá jogando, leva um gol, você vou recuperar, vou buscar. Não é que seja um relaxamento, mas é uma concentração maior quando você tem esse jogo decisivo. Mas eu acho que contra o Atlético, o Flamengo vai entrar com a mesma ideia de buscar a vitória, que eu acho que o Flamengo, tanto dentro quanto fora de casa, sempre joga para buscar a vitória. E contra o rival que... E sem contar, essa rivalidade que tem entre eles. Não essa é uma rivalidade que não é nem... Tem a do torcedor, mas entre esses jogadores que estão competindo muito aí, competições importantes. Flamengo já eliminou o Atlético anteriormente, provocações. Então, tem um ala isso tudo Flamengo conta também. Tem rivalidades que são diferentes, são mais acirradas. Essa é uma delas. Exatamente. Todo mundo é rival do rival, mas tem umas mais acirradas. O Hulk uma dessas. com o Gabigol já ficaram trocando fardo. Agora, o que eu digo, que eu até entendo assim, esse sofrimento, essa pressão do torcedor do Atlético, é que pela grandeza dos dois, era para ser um jogo em que o Atlético em casa fosse favorito. Jogou no Maracanã, o Flamengo é favorito. E não é, o Flamengo é favorito amanhã. Opa! Lógico, o Flamengo... Uai, o Atlético tá numa crise, 8 jogos. O homem veio hoje, gente, Não, veio Flamengo... afiado, cara. O Flamengo acabou de fazer uma belíssima exibição, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, o Flamengo vai pegar um time grande, evidente, mas que não ganha há 8 jogos. O embalo que o Pascoal quer ver no Galo, o Flamengo já deu no jogo passado. O Flamengo já deu nele. Então, é uma oportunidade, sim, do Galo dar uma virada de chave, e precisa, o torcedor quer isso, e depois Palmeiras pela frente, ok. Mas o torcedor não aceita que isso seja verdade, e é verdade. Vai jogar em casa, mas o adversário é favorito. Isso dói. Do tamanho que é e da rivalidade que existe entre esses dois. Dói. Porque isso era para ser isso. Um já ganhou aqui, o outro ganhou lá, já brigaram tantas vezes aí num passado recente, num passado longo também, e tanta rivalidade que era para ser igual, gente. Vamos dar um empate aí, que esse jogo é para 1-1. De decisão de campeonato. E do outro lado a situação é inversa, né? O Flamengo que vem, apesar desse jogo ruim contra o América Mineiro, é um Flamengo que vem de quantos jogos? São 21 jogos, né? Quantos jogos você está sem perder? 21 agora com o do Grêmio, então, 21. O Flamengo num momento ótimo, que também não quer perder essa invencibilidade. Então, assim, eu acho que eu estou nessa linha do Mauro. Eu acho que é um jogo muito difícil pro Galo. E aquele negócio que a gente fala aqui sempre, se esse Flamengo jogar esse futebol que jogou na quarta-feira, é muito difícil de qualquer time no Brasil ganhar essa equipe. Concorda, Pascoal? Não, eu acho que o Flamengo tem o São Paulo foi muito feliz, né? Já encontramos um modelo de jogo. Agora precisamos executar. Né? Vai executar com esse time ou vai executar com todos aqueles que possam entrar? Porque às vezes os jogadores precisam de um conhecimento maior daquilo que é feito dentro de campo. Os caras vêm de fora, mas executar é diferente do que você está vendo de fora. Eu, se fosse o Sampaoli, tiraria todos os jogadores que não têm condições boas de jogo. O que está com uma dor... Desse jogo. Uma dorzinha no joelho. Mas ele já fez isso. O Davi Luiz e o Ayrton Lucas não vão, porque estão com dores na perna, acho que um na direita e outro na esquerda, e o Rodrigo Caio está com quadro viral. São jogadores que estão fora e o Pulgar segue aliás, esse negócio de quadro viral tá danado, hein? Tem muita gente com quadro viral. Tem. Né? Porque tudo é quadro viral, né? Uma gripe é quadro viral, o sujeito não acorda indisposto é um quadro viral. Tudo é quadro viral. Então, o time do Flamengo, se eu fosse o Sampaoli, claro que eu tenho que pensar na Libertadores. Claro que eu tenho que pensar, mas é o Galo no final de semana. Mas espera um pouquinho, olha o elenco. Eu até acho que você deu aí um negócio que o rapaz deu aí, que o Flamengo não vai contratar ninguém.
Não é Puxa isso. vida. O Flamengo não desistiu ainda do Wendel. A negociação com o Claudinho, essa esfriou. Daqui a pouco a gente fala desse mercado. Eu conheço torcedor do Flamengo que tá bravo com essa história de não chegar reforço. Então, aí é um exagero, né, gente? Aí é um exagero, né? Se fosse uma figura de linguagem, seria pleonasmo, né? É um exagero. Por quê? Por que é um exagero? Porque o Flamengo já tem o melhor elenco da América do Sul. Já tem um... Se você... eu não me surpreendo que o Zenit não queira negociar os seus jogadores com o Flamengo. Porque o Zenit, ele estabelece um nível. O nível que o Zenit estabeleceu é o seguinte: eu paguei 25, então eu quero 40. Novo Natura Homem Elo. Shampoo refrescante, cabelo e barba. O que pagou pelo Wendel? 25, eu quero 40. Mais 40, nós vamos conversar, eu faço aquele carnezinho, fica daquele, sabe aquele carnezinho? Fica desse tamanho assim, um carnezinho. Tem isso? Opa, carnezão. Então, você nunca comprou um carro assim no carnezão? Fala a verdade. Eu sabia. Então, eu sabia. Não tem valete nessa hora, não tem valete. Então, eu só vou dizer o seguinte, mas os caras não querem. Os caras não querem. O Claudinho pagou 20. Sim. Eu quero 40. Não, mas vamos conversar. Calma que a janela fecha só semana que vem. Não tem esse negócio, calma, vamos conversar. Não tem, o Zenit é o seguinte, o Zenit é um dos clubes que tem muito dinheiro. É patrocinado por uma empresa muito rica. Então não precisa de fazer esse tipo de coisa. O Zenit é um clube comprador. Não é um clube vendedor. Ele é vendedor quando vende para a Europa. Porque aí eles adoram pagar 40, 50 cobrar de jogador. O Wendel eu até achei que eles pagaram caro. 25 milhões de euros. E o Flamengo Calma, não tem essa que necessidade. Não, a pergunta da enquete é essa. Eu quero que o pessoal vá respondendo se precisa mais de um volante ou se precisa mais de um armador nesse Flamengo. Hashtag ESPNFCBR. Eu só quero falar disso quando eu souber o que a galera tá pensando. O volante contratou Volta pro jogo. Nem jogou direito. O Ala que veio do Atlético Mineiro para o Flamengo... de euros. 9 de euros. Não custou barato. 9 de euros. O Alan pode jogar pelo Flamengo nessa partida. Pode, claro. Pode. Mas e o Felipe Luiz, hein? Eu fico pensando na situação do Felipe Luiz, porque ele não estava sendo titular, jogou os 90 minutos de terno. O também só vai até o fim do ano. Né? Jogou de terno. Por enquanto sim, né? Mas tem a possibilidade de renovação. Mas jogou de terno na última partida e tem um jogo meio de semana que a gente não sabe se o Ayrton Lucas vai ter condição. Esse é um jogador que eu olharia com uma atenção especial. No caso do Ayrton, realmente a lesão for séria e não puder jogar no jogo da Libertadores, para o Felipe jogar 3 jogos assim seguidos, de repente seria melhor poupar o Felipe aí no final de semana. Mas o Dani, sinceramente, esse time do Flamengo, vamos botar os titulares. Quem que o torcedor fica desesperado se não jogar? Quem? Me diz. Arrascaeta. Gabigol, pode ser? Tem o Pedro, né? Quem que o torcedor fala assim, tá de fora aí? Então, entra um, sai outro, não muda. Vou falar uma coisa pra você. Se sair o não jogar o Matheus Cunha, vai jogar o Rossi. O lateral, assim, quem que o Flamengo... O Wesley hoje é imprescindível, porque a torcida do Flamengo não gosta muito do Varela também, não. Mas... O Mateuzinho vai voltar, um dia vai voltar. Vai voltar, bom. Operou a perna e tal, vai voltar. Pro banco, né? Pelo visto pro banco. Na zaga joga o Davi. Você não põe o Mateuzinho voltando rápido assim, não. O Sampaoli falou ali, já jogou 75% dos jogos comigo. E tá muito bem o Wesley. Eu não vejo porque tá voltando o Mateuzinho, titular, não é assim. A evolução do Wesley é impressionante. O Varela jogou... Teve até proposta aí pro Wesley na janela. O Varela disputou. Os 2 primeiros jogos ele foi titular, o terceiro ele saiu, entrou só na Copa do Mundo pelo Uruguai. E chega aí agora e está sentando no banco. Continua sendo convocado e o Mateuzinho. E continua. Eu vou fazer uma profecia para você, Dani. Uma profecia. Agora. O jogo do Flamengo contra o Galo será muito mais difícil para o Flamengo do que o jogo contra o Olímpia no Maracanã. O Olímpia foi, junto com o Inter, foram os 2 que não perderam na primeira fase. Mas na fase de grupos tinha Melgar, Patronato... Sim. E o Atlético Nacional no grupo dele. Não era essas maravilhas todas, não era dos grupos mais difíceis. Jogar em casa com o Olímpia, eu acho que o Flamengo vai ter mais tranquilidade, facilidade com torcida junto e tudo, do que amanhã contra o Atlético. E aí eu te digo o seguinte,
Eu não poupo amanhã, que eu acho que dá para poupar no jogo com o Olímpia. Você Poupar entendeu? na Libertadores? Gente, é em casa com o Olímpia. Deu Tem um frio na negócio barriga? aqui, ó. Te deu frio na Espera barriga? pra você ver qual jogo vai ser mais Tem um fácil. negócio aqui, ó. Você vai ver se vai ser. Vai ser muito mais fácil. Jogo com o Atlético, gente, é muito mais difícil, Mas mesmo com não, essa não. situação do Atlético. Você acha que esse elenco do Atlético é pior do que do Olímpia? Mas nem mais de longe. E o Atlético em casa, de jeito nenhum. Agora, o Atlético não tá bem, etc. O Flamengo vai passar fácil também pelo Olímpia, gente. Então é isso aí, nação. A gente acompanhou aí o debate do FC, né? Da ESPN FC. E o Flamengo aí tem a missão de ganhar do Atlético para poder se aproximar cada vez mais do Botafogo, né? Então, vamos ver aí se o Flamengo ganha e começa a se recuperar no Brasileiro. Então, valeu, até a próxima.